Web Seguros TV, um programa da Clique TV do portal UOL, disseminando a cultura e o conhecimento do seguro através da Clique TV e do UOL. A Clique TV sempre batendo aí recordes de web audiência, de cliques, bateram a marca aproximada de 9 milhões e 500 mil cliques mês. Essa marca é uma marca expressiva na web brasileira. Então é uma prova de que a web TV, realmente tem um alcance extraordinário. Nós estamos aqui no alto da Avenida Paulista, hoje é quarta-feira, nós estamos ao vivo com mais uma personalidade, uma celebridade deste mundo do seguro, dessa indústria apaixonante que é a indústria do seguro brasileira. Você pode participar, pode fazer perguntas ao vivo através do www.cliquetv.com.br ou você também pode mandar através do Twitter, @websegurostv, e eu faço as perguntas aqui para o nosso entrevistado e na medida do possível ela vai respondendo ao ar, ao vivo para vocês. Eu tenho a honra e o prazer hoje de receber a minha colega professora Nizamar Oliveira. Boa tarde, Nizamar. Boa tarde. Boa noite quase, né? Boa noite. Boa noite com esse sol. Com esse sol, mas já é boa noite. Esse horário de verão, um sol gostoso, né? Mas já estamos a partir das 18 horas ao vivo. A Nizamar, vou apresentá-la, ela é corretora de seguros. A Nizamar é professora universitária, dá aula no segmento de seguros, de hotelaria, de turismo, de eventos. A Nizamar é mestre em hospitalidade, ela vai falar um pouquinho para você, corretor que nos assiste, você consumidor, sobre a hospitalidade. A Nizamar é especialista, ela tem MBA em didática e metodologia para o ensino superior. E a Nizamar também é bacharel em turismo e negócios securitários. E o currículo é grande, não cabe no programa aqui a apresentação toda da Nizamar, mas nós vamos hoje bater um papo muito gostoso, como sempre, falando sobre educação em seguros, hotelaria, turismo, corretagem de seguros, enfim. São vários assuntos e eu aguardo a sua pergunta. Nizamar, mais uma vez, obrigado pela tua presença, é um prazer te reencontrar. Esse tema interessante, educação em seguros, né? E eu vou começar de cara perguntando para você, né, o que representa a formação acadêmica na atuação profissional, especialmente no mercado de seguros. É importante a formação acadêmica? É importantíssima. A pessoa precisa ter uma formação não só de conhecimento empírico, né? Ela tem que ter um conhecimento técnico, ela tem que conhecer vários setores. Então, a área de seguros, no curso de gestão de negócios securitários, ele vai aprender ele vai ter outras realidades, não só aquilo que ele trabalha no dia a dia. Isso dá a ele uma tranquilidade para ele informar para o seu cliente, seja ele o seu cliente ou um corretor de seguros ou o próprio segurado, ele tem mais tranquilidade. E nós estamos precisando disso, de profissionais que tenham capacitação. Então a capacitação ela serve não só, claro, na área de seguros, né, na área de securitário, corretor de seguros, bem como, obviamente, em qualquer segmento de atuação. Mas especificamente nessa área, Nizamar, como você é especialista, né, como é que o securitário e o corretor de seguros eles enxergam a necessidade dessa formação acadêmica? Eles gostam, eles precisam, eles fazem por uma obrigação? Como é que você vê isso? Você acha que o corretor, especialmente o corretor que vende o seguro, ele precisa realmente estar cada vez mais continuando com a sua formação acadêmica, Nizamar? Sim, tem a necessidade. Com a globalização não tem jeito, né? Você tem que conhecer o que acontece aqui, o que acontece do outro lado do continente, do outro lado do mundo, nos 5 continentes. Então, se ele não conhecer, ele vai ficando para trás. E vai ter alguém que vai se capacitar, que vai fazer cursos e vai tomar o lugar dele. Isso daí em qualquer setor, como você falou, em qualquer setor não tem. Então alguns estão enxergando essa realidade. É muito gostoso porque a maioria dos alunos, eles já terminam a faculdade querendo fazer uma pós-graduação, né? Então ele já sente a necessidade de não parar ali. Quando ele volta a estudar, ele já percebe que não dá para ficar parado onde ele estava. Ele vai ter que estar evoluindo o tempo todo. É um processo contínuo de evolução. Muitos perceberam isso e eles estão crescendo e estão tomando conta do mercado. E as seguradoras, elas incentivam e elas obrigam o seu securitário, o seu executivo funcionário a dar continuidade aos estudos, Amar? Porque na área de seguros, só para a gente bater um papo aqui, principalmente você que é um leigo que não é da área,
o corretor se forma através da Escola Nacional de Seguros e depois ele não tem mais nenhuma obrigação em estar estudando, se educando. Mas como a Nizamar falou, para ele competir é super importante, é fundamental a formação acadêmica. As seguradoras, como é que elas veem isso? Elas apoiam? Sim, as seguradoras apoiam e muito. Muitas dão incentivo, inclusive financeiro, com bolsa. Algumas instituições, algumas seguradoras incentivam, se o aluno tiver uma nota boa, ele vai aumentando a porcentagem da bolsa. Então, ano a ano, ou semestre a semestre, eles ganham mais bolsa. É um incentivo, eles vão aprendendo. Que tem aluno que vai lá simplesmente para pegar o diploma, isso em qualquer setor, né? Eu dou aula em hotelaria, eventos, turismo, seguros, sempre vai ter aquele aluno que vai comprar o diploma. Mas muitos estão tomando essa consciência, estão percebendo a necessidade, as seguradoras incentivam sim, dá a esses alunos, né, esses funcionários alunos, um plano de carreira, dá oportunidade. É muito gostoso você ver um aluno que acaba de entrar na faculdade, daqui a pouco ele já chega assim, eu fui promovido, assim, eu entrei, estava numa corretora pequena, entrou numa corretora maior, ou entrou numa seguradora. É muito gratificante. Gratificante pro educador. Pro educador, nossa. Né, pro parceiro, e pro próprio negócio que é a escola, ainda mais nessa uma área específica como essa. E a seguradora incentiva, hoje eles pedem no mercado, Nizamar, que o executivo de seguradora, de consultoria, de grandes corretoras, eles tenham também o MBA pós-graduação ou basta a graduação? Não, eles na área de seguros. Não, eles não exigem, mas o próprio funcionário percebe que se ele for fazer um MBA, se ele for se especializar, cada vez que ele se capacita mais, ele está abrindo mais oportunidades para ele mesmo. Então, eu acho mais assim, mais o próprio funcionário que está conseguindo enxergar isso, vislumbrar isso. Se eu crescer, ainda que não seja aqui, mas em algum lugar eu vou ser visto, né? Então há esse incentivo, eles mesmos vão se incentivando para crescer nesse ponto. Crescer na empresa ou fora dela. Ou fora da empresa, ou até o empreendedorismo, né? Porque pelo menos eu sou uma que incentivo muito o empreendedorismo. Eu acho que vai chegar uma hora que realmente não vai ter mais, não vai ter campo, ou então eu não estou satisfeito com aquilo. Então vem aquela assim, se fosse comigo, né, eu faria tal coisa. Então põe para funcionar isso, faz acontecer, cria a sua empresa. Você é um exemplo, né, Nizamar? Você trabalhou no mercado de seguros, fez a graduação em gestão de negócios securitários, graduação ou tecnológico, ou gestão, não importa, mas fez o bacharelado em negócios securitários, mas depois você criou o seu negócio. Então a gente pode dizer que o corretor de seguros é um empreendedor? Se você é corretor de seguros, eu costumo falar isso sempre para os alunos. Acha que eu devo tirar a minha SUSEP? Sim, porque você nunca vai ser um desempregado. Ainda que você tenha que ir lá e bater na porta dos seus amigos, você pode garantir 2, 3 seguros ao mês. Então você não é o desempregado. Você tem o potencial para sair e de repente aquilo crescer, né? Então, em um momento da minha vida, eu escolhi passar a ser... Eu já tinha SUSEP já há alguns anos, trabalhei 13 anos na última corretora que eu trabalhei, fazia meus seguros lá, sempre houve uma confiança muito grande, eles sabiam que em momento algum eu tomaria qualquer segurado deles. Mesmo porque ninguém é dono. Exatamente, eu nunca tentei influenciar e levar ninguém para minha corretagem, né? Sempre fiz dos meus amigos, que indicam amigos, né? Porque seguros é isso, se você trabalhar bem, você tem meia dúzia e essa meia dúzia vai se multiplicando. Boca a boca é o mais funcional dentro do seguro, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Então, eu acabei trabalhando, quando eu assumi uma coordenação na faculdade, eu não conseguia mais trabalhar na corretora e foi onde eu comecei a trabalhar trabalhar na minha corretora mesmo e vem crescendo. O tempo você tinha mais flexibilidade, mas você fez o corretor, caro web espectador, consumidor de seguros, quando você se depara com um corretor de seguros, você deve saber que ele é um profissional preparado e habilitado pela Escola Nacional de Seguros, pela FUNESEG, em vários ramos.
Ele pode atuar em todos os ramos, ele pode atuar só com pessoas, só com capitalização, enfim. Mas depois que você habilitou a sua SUSEP, se eu posso dizer assim, Nizamar, você ainda escolheu cursar esse curso de gestão de negócios securitários. Por quê? Se você já tinha SUSEP, já era corretora, por quê? E como dica para quem está nos assistindo, por que você foi para a gestão de negócios securitários? Essa é uma boa pergunta, hein? Foi uma realização pessoal. Eu já estava com meu filho na faculdade, né? Que eu tenho um filhinho de 27 anos, né? Ele é formado em marketing. E nada a ver, né? Não quis seguir nada da mamãe, né? Nem turismo, nem seguros. Ele estava na faculdade, um dia eu fui levá-lo na faculdade que ele estava. Eu amo o ambiente de faculdade, amo aquele espírito alegre, não existe faixa etária, não existe credo, não existe raça, não existe nada, todo mundo é amigo. Me deu uma vontade de voltar, né, 20 anos depois, né, que eu estava formada em turismo. E eu fui com outro olhar, fui convidada de cara, assim, o coordenador já falou assim, não, você não tem que fazer a faculdade, você tem que ser professora. Eu falei, não, dá licença, eu quero sentar nas carteiras de novo, eu quero voltar a ser aluna. Claro, quando eu fiz turismo eu tinha 20 anos, quando eu fui fazer negócios securitários eu tinha 40, então eu tinha outro olhar. E eu fui com um olhar crítico de quem queria realmente seguir adiante e ser docente na área. Por quê? De tanto que eu treinei meus funcionários, eu queria multiplicar isso. Eu falei assim, não, eu quero ser multiplicadora dessa área que eu já estou há quase 30 anos. Hoje eu estou há 30 anos. Né, Mas o curso de gestão de negócios securitários, ele agregou na corretagem de seguros, quando você estava atuando como corretor, Nizamar? Muito. É uma rede de relacionamento, assim, é aquele, né, o networking perfeito, porque você começa a conhecer outras pessoas. Eu sou da primeira turma de gestão de negócios securitários, foi quando começou. Na época da Unibero. Época Unibero, foi quando começou, naquele ano teve na Oswaldo Cruz, na Anhembi Morumbi e na Unibero. A Unibero foi a única que deu continuidade ao curso, que tem até hoje, né, que eu sou docente lá. Eu fui na condição de conhecer mesmo, e tinha muita gente, tinha assim, como era o primeiro, tinha muito superintendente, muito gerente de seguradora. Por quê? Porque essas pessoas começaram a perceber que sem um nível universitário, se eles saíssem daquela seguradora, ou de grandes corretoras, de multinacionais, eles não iriam conseguir se recolocar no mercado. Então eles entraram, era um curso assim. Eu era uma das poucas que trabalhava em corretora, a maioria era de seguradora. A maioria é securitária. A maioria era securitária de seguradora e não de corretora de seguros, né? Então, eu mantenho ainda contato com eles, né? Então, precisou de uma dica de transportes, né? Dentro da corretora, precisou de uma dica de transportes. Eu sei quem é da seguradora tal. Estou com um problema aqui para regular um sinistro. O fulano. E até hoje, mantenho contato com eles até hoje. Quer dizer, você na Furenseg, você viu várias disciplinas, né? Todos os ramos de seguros, mas no curso de gestão de negócios securitários, especificamente na época da Unibero, né? Você deve ter visto alguma coisa também a mais, ou as mesmas disciplinas, porém com outro enfoque. Quer dizer, você não viu nada repetitivo, você realmente aproveitou, não é, Nizamar? Eu aprendi muito mesmo. Áreas que eu nunca havia trabalhado, né? Por exemplo, a parte de pessoas, benefícios, eu nunca tinha trabalhado, eu aprendi muito. Foi assim, abriu muito leque para mim, né? Profissionalmente e pessoalmente também. As disciplinas não se limitam a disciplinas de seguros. E tem a parte de psicologia, como você lidar com pessoas, né, como você lidar em um momento difícil, porque quem é o gestor? Né? O gestor de negócios securitários é aquele que tem que conhecer toda a pirâmide hierárquica, ele tem que saber o que acontece desde do auxiliar até Sim. o presidente. Então, você tem que aprender a lidar com situações distintas, diversas, né? Então, foi muito, muito bom. Agregou para você e para todos que estavam lá. Exatamente. Nizamar, professora Nizamar, para ser um bom profissional no mercado de seguros, que tipos de curso ou
faculdades, o treinamento você recomenda que o corretor de seguros tem que fazer? O corretor, o Sincor oferece muitos cursos, né, específicos para o corretor de seguros, tá? Eu acho que fazer uma faculdade é fundamental. Hoje, né, quando eu fiz a primeira faculdade, eu era diferente dos outros, que os outros não tinham sequer faculdade. Tanto que a faculdade de turismo abriu para mim um monte de portas na área de seguros, tá? Quando eu fui fazer a segunda faculdade, já em 2003, né, eu já percebi que eu tinha que sair de lá e ir direto para uma pós-graduação, tá? Então, é fundamental um ensino superior, tá? E hoje tá tão fácil fazer, né? Que existem presencial, semipresencial, à distância, então dá para adequar de acordo com o próprio corretor possa fazer. Ele procurando, ele encontra. E ele ganha crédito dentro da seguradora também. A seguradora vai vê-lo de uma forma mais especial. Ele tem poder de argumentação. Começa daí, né? Se ele não tem um conhecimento técnico, eu falei, o conhecimento empírico hoje não dá mais para trabalhar com isso. Se ele tiver um conhecimento técnico, ele tem poder de argumentação com a seguradora, ele tem poder de argumentação com o segurado. Isso fortalece muito ele. E que não é hábito, né, Nizamar? Não é hábito do corretor de seguros. Vocês, corretores que estão nos assistindo, podem mandar as perguntas. Aqui já tem perguntas que chegam através do @websegurostv ou da clicktv.com.br, perguntando exatamente sobre isso. Já vou fazer para a Nizamar. Mas o corretor não tem o hábito de se apresentar para o cliente e para o parceiro segurador, mostrando a sua competência, a sua habilidade, os cursos que ele participou, que ele participa, todo esse preparo que ele tem. Ele esquece que não basta só a questão técnica e não basta só ter as propostas comerciais. Eu vi muitos corretores já, inclusive em sala de aula, que preparam uma apresentação pessoal, tanto na hora de se cadastrar numa seguradora, como para apresentar uma proposta para o cliente. O corretor tem lá um folder, um book da sua corretora, e ele coloca o currículo acadêmico dos profissionais que são diretores daquela corretora. Eu já vi muita gente fazendo isso. Você não acha isso uma coisa interessante, Nizamar? Quer dizer, o corretor se preparou, ele fez um curso de negócios securitários, ele fez os cursos que o Sincor promove, que são excelentes. Aliás, aproveitando a oportunidade aqui, um grande abraço ao presidente Mário Sérgio, um abraço para o Calegari, que é da área de benefícios do Sincor São Paulo, um abraço para a Dora Calegari, que nos assiste também. Quer dizer, o Sincor, a própria Funensec, que além da habilitação, ela oferece vários cursos, essas faculdades, e o corretor, interessante de se apresentar, mostrar para o cliente sua formação acadêmica, não é? Na hora do cliente escolher, pesa, não pesa, Nizamar? Pesa sim. É aquela coisa que é uma das disciplinas que eu acho fantástica que tem na faculdade, que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Então ele trabalha a parte do marketing pessoal. E nós temos sim, nós temos uma marca, eu sempre falo para os alunos, sem arrogância, sem andar assim empinado, tá? Mas se valoriza. Você está numa faculdade, você não vai sair de lá. Entre na faculdade com a mochila bem vazia e saia com ela lotada de informações. E não sou só eu que vou trazer informação, não é só o corpo docente, são os seus colegas, tá, que vão trazer informações. É um dos poucos cursos em que a maioria, né, 99%, já está na área. Então, uma troca de informações muito grande. Né? Então tem que se valorizar sim. Ontem uma pessoa falou assim para mim: nossa, um dia eu vou assinar o e-mail como você assina, né? Que eu coloco lá, professora mestre Nizamar Oliveira, coloco em que eu sou docente em hotelaria, turismo, negócios securitários, eventos, e sou administradora, corretora de seguros. Até para o seu cliente você coloca essa assinatura? Já é uma assinatura básica padrão. Que eu tenho no meu padrão do UOL, já tenho essa assinatura, né? Então todo mundo recebe. Então o meu cliente, quando ele recebe, ele fala assim: poxa, ela é uma professora, ela é mestre, ela é uma administradora, ela é uma consultora, ela não se limita a ser uma corretora de seguros, ela é uma consultora. Eu posso consultá-la assim, né? Então, e ela é docente.
Então, eu acho que tem que fazer mesmo. Não vejo isso como alguma coisa assim extremamente arrogante, nada disso. Eu tenho que me valorizar. Eu coloco mestre? Coloco. Foram 2 anos de dedicação muito intensa. Você já vai falar pra gente sobre mestrado, para quem está assistindo. E acho assim que nós temos que nos orgulhar de todas as nossas conquistas. Tem que colocar assim. Eu concordo com a Anisamar, eu acho que não é uma prepotência colocar assinatura, porque você mostra para o seu cliente que você tem um conhecimento, que você estuda, você se preparou, você tem um background talvez diferente dos seus concorrentes, então eu acho que é bem ajustado, acho que cabe sim uma assinatura de uma sócia, de uma corretora que representa, então não acho que isso é nenhum problema, e vai aqui uma dica para você, corretor. Nós vamos daqui a pouquinho fazer o nosso intervalo, né, nosso break, passa muito depressa o tempo, Anisamar, você vai perceber. Eu tenho várias perguntas, mas antes de fazer uma delas, eu queria perguntar para você, Anisamar, quais são as disciplinas, normalmente, quais são as disciplinas que um curso desses de negócios securitários oferece, Anisamar? Você já falou um pouquinho, né, de gestão, mas quais são as disciplinas? Na área de seguros, eles vêm desde a teoria geral de seguros. Então nós vamos imaginar que o aluno, ele não tem esse conhecimento. Na verdade, ele não tem. Vamos voltar lá. Acha que tem. Vamos voltar lá para os cameleiros, que eu não preciso falar porque o Calegari já falou na entrevista dele, né? Vamos voltar lá para os cameleiros e tal. Tem que voltar sim, tem que ver isso, tá? Tem que ter um conhecimento técnico. Você é um profissional graduado nisso, você fez uma faculdade, então você tem que conhecer. Então vamos à aula de cálculo, eles adoram aula de cálculo, né? Então assim, eles ficam apavorados, mas eles têm que saber como é que foi feito isso. Então vem da teoria geral de seguros, inspeção e regulação de sinistro, risco de engenharia, isso específico de seguros mesmo, né? Transportes, responsabilidade civil, crédito, garantia, vida, previdência privada, seguro de automóvel, minha paixão, né? Seguro de automóvel, que mais que eles têm? Legislação securitária, porque é muito importante conhecer as leis. Contratos, né? Exato, nós estamos em cima de contrato o tempo todo, né? Legislação. Fora as disciplinas de gestão, não é, Anisamar? Eles têm, fora as disciplinas, eles têm também responsabilidade social e meio ambiente, que é muito importante, desenvolvimento pessoal e profissional. E que muita gente, cortando a Anisamar, despreza tais disciplinas. E é fantástica. E na hora da atuação no mercado de trabalho... Não sabe fazer um currículo. Não sabe se apresentar. Tem um conhecimento técnico fantástico, mas não sabe se apresentar porque menosprezou as disciplinas tidas como as mais fáceis, as mais simples, que não são, elas deviam ser muito mais valorizadas. Exatamente. Então, quer dizer, é uma gama de disciplinas, Anisamar, muito interessante, né? É muito bacana. Cláudio Maranhão se apresentou como sendo da Funenseg. Obrigado, Cláudio, um abraço. Os alunos, olha que pergunta interessante, os alunos gostam de ter aulas com professores corretores de seguros? Interrogação. Gostam. Gostam sim. Porque assim, nada contra a seguradora, eu já trabalhei em 2 seguradoras, mas geralmente, principalmente aquele que nasceu, cresceu e vai morrer dentro de uma seguradora, ele tem uma visão míope, tá? Com perdão da palavra, mas a visão dele é míope, porque ele só consegue enxergar aquela seguradora. Ele só consegue enxergar o lado de uma seguradora. O corretor, ele é o intermédio entre o segurado e a seguradora. E ele é obrigado a conhecer formas de contratação, cláusulas de várias seguradoras. Ele tem uma visão mais ampla. Ele tem uma visão mais ampla. Então, é fundamental que o profissional trabalhe durante o dia naquilo e leve a experiência para o aluno. Isso é fundamental. Tá? Então, ele tem histórias para contar que são fatos, né? Assim, reza a lenda que, né? Não é diestarifariamente falando eu vivi isso, mas não é possível, eu vivi isso, hoje aconteceu isso comigo. Então é interessante, o corretor é bem visto sim. Eu até sei porque que o Cláudio deve ter feito essa pergunta, né? Não é nenhum juízo de valor aqui, mas eu até vou dizer para a Anisamar, Cláudio, se eu estiver errado, você pode mandar aqui a tua crítica, que na Escola Nacional de Seguros, que habilita o corretor, muitos professores excelentes, que são corretores de seguros,
E alguns alunos incrédulos acham que o professor, por ser corretor de seguros, não vai dar o caminho das pedras do seu sucesso profissional. Não é isso, não. Eu participo da Funenseg, ao contrário. A gente tem a obrigação de passar experiência, porque o mundo é assim, né? Passando experiência, gerações ensinando outras gerações. Então ninguém esconde nada, ao contrário. Mas, Cláudio, muito obrigado pela tua pergunta. Nós vamos fazer o nosso break rapidinho. Eu estou hoje com a professora Nizamar Oliveira falando do tema educação securitária. Daqui a pouquinho a gente volta com uma pergunta muito capciosa. Aguarda um pouquinho só. De volta com Web Seguros TV, hoje entrevistando a professora, consultora, corretora, mestre em hospitalidade, Nizamar Oliveira. Eu disse que ia fazer uma pergunta capciosa, aqui vai. Roberta, corretora de seguros, Rio de Janeiro, um abraço, Roberta. Professora Nizamar, seguro deveria ser ensinado apenas na Funenseg, a senhora não acha? Não, acho. Um abraço, Roberta. Não acho. Acho que o campo está aberto para várias pessoas, para vários lugares, tá? Nós temos, por exemplo, o Sincor, os sindicatos securitários, que tem outro enfoque, cada um tem um enfoque, e a faculdade tem um enfoque diferenciado. Ela não está formando só corretores de seguro, ela está formando todo um leque de consultor, corretor, gerente de riscos, vários. O aluno vai escolher o que ele se adequou mais dentro da faculdade, e aí sim, nós mesmos falamos para o nosso aluno: busque a Funenseg e se especialize naquilo que você gostou. Comissário de avaria, qualquer coisa assim, então vá na Funenseg e se especialize naquilo. Olha, Roberto, eu também vou ajudar a responder, porque eu gosto muito desse tema, concordo com a professora Nizamar. Quanto mais marketing, propaganda se fizer do mercado de seguros, quanto mais seguradoras estiverem mostrando à mídia a importância do seguro, quanto mais escolas estiverem disseminando a cultura e conhecimento, bom para todos. É óbvio que a Funenseg é a única que habilita. A Funenseg é uma escola que surgiu em 1971. Um abraço ao presidente Bitar.
que esteve agora com o meu amigo Dória do CQCS, Centro de Qualificação do Corretor de Seguros, uma entrevista muito bacana com o João Dória, um abraço para vocês. E realmente a Funenseg é uma referência, como outras são em outras áreas, mas esses cursos de gestão, de aprimoramento, cursos técnicos são sempre bem-vindos, né? Nizamar, tem uma outra pergunta também aqui na mesma linha, mas eu queria falar para você outra coisa. Capacitação para o docente, o educador. Da mesma forma que para o profissional é importante o corretor de seguros, e para o educador, é importante a capacitação? Importantíssimo. Nós estamos na globalização, tudo muda. Então ele tem que estar sempre mudando, ele tem que se atualizar. Como eu posso falar para o meu aluno que ele tem que fazer pesquisa, que ele tem que ler, se eu não faço isso? Tá? Como que eu posso falar para ele? Você tem que continuar estudando. Ótimo, e você, professora? Você estuda? Não, eu não estudo. Né? Eu me limito a preparar a aula e venho aqui? Não. O professor tem que se capacitar sim, continuamente. É um estudo constante, não se para nunca. Um professor não para nunca de se capacitar. Ele dá um exemplo, né, Nizamar? Ele é um exemplo, exatamente, né? Exatamente. Para você atuar no mercado profissional, o mestrado já é importante. Não é fundamental, né? Agora, para a área acadêmica, daí para cima, né, Nizamar? Sim. Sem mestrado, que eu te falei, quando eu voltei para estudar, eu percebi que sem uma pós ou sem MBA eu não seria ninguém. Mas fazendo a pós eu já estava ansiando pelo mestrado. Só que eu ainda não havia entrado, porque para minha pessoa, eu só poderia dar aula depois que eu fosse especialista. Por quê? Eu acho que eu teria que ter um nível acima do meu aluno. Tá? Então eu teria que ser pós-graduada para poder dar aula na graduação. E a docência do ensino superior me deu uma tranquilidade muito grande para entrar em sala de aula. Foi um curso fantástico. Tá? E eu acho assim, se eu quero dar aula em especialização, eu tenho que ser mestre. Eu tenho que saber, eu tenho que ter argumentos com o meu aluno. Mesmo que não seja exigido no percentual que o MEC exige, né, para se montar o curso, mas por uma questão de capacitação pessoal. Eu também concordo, Nizamar. Eu também acho. Um abraço para Pedro Barbato, um abraço para Boris Ber, estão ajudando muito o Leôncio no programa Seguro dele da TV Gazeta. Um abraço para o nosso mestre Leôncio, para todos vocês que também nos assistem. Nizamar, no seu caso, você tem formação em turismo e negócios securitários, né? Que relação que há entre essas duas disciplinas, duas áreas de atuação? Muito e nada. Assim, é interessante porque em qualquer curso, em qualquer setor, nós precisamos do seguro. Né? Tanto que eu dou aula em uma das instituições que eu dou aula de seguros em eventos, seguros em turismo. É fantástico, os alunos viajam na minha aula, eles amam a aula, porque nunca eles pensaram em tudo isso. Os riscos que se corre dentro de um turismo de aventura, principalmente, é muito grande. Dentro de um hotel, a pessoa caiu, se machucou, e aí? Não tinha seguro de responsabilidade civil. Vai sair do bolso. Então, assim, a pessoa precisa entender que você responde civil e criminalmente. Enquanto pessoa jurídica, cessou sua verba de pessoa jurídica, você vai responder como pessoa física. Então, é um universo assim, muito interessante, porque eles se articulam, sim, eles se encontram. Na sua dissertação, você abordou muito o tema seguro-viagem, né? Como é que o corretor de seguro... Primeiro, o corretor de seguros, ele pode ter... As pessoas podem ter acesso à tua dissertação, Nizamar? Como é que Pode. Ela é no site da Ela Anhambi, é pública? Ela é pública. No site da Anhambi.br tem. E eu, ano que vem, vou lançar um livro. Fui incentivada que eu brinco que ele foi o algoz mais doce que existe, né? O professor Luiz Trigo, da USP. Ele... Assim que eu acabei de apresentar, ele falou que ele nunca tinha lido uma dissertação naquele. Não existia mesmo. A minha foi inédita, foi a primeira. Então, eu sofri, né? Porque eu não tinha onde pesquisar. Então, eu fui... Não tem mestrado em seguros? Não tem mestrado em seguros, né? Então, vai se transformar em um livro ano que vem. Tá? Eu vou fazer. Mas, assim, ele tem acesso, a pessoa pode ler sem problema algum. Chama-se Riscos
à hospitalidade, seguros em viagem. Fala um pouquinho sobre esses riscos, brevemente, para quem está nos assistindo a ter a curiosidade de ler o trabalho. Fui fazer um mestrado em hospitalidade porque não havia inseguros, então fui fazer na área de turismo, né? E o meu orientador, o professor Luiz Otávio Camargo, se apaixonou pelo tema seguros, porque ele teve um problema com um seguro viagem em Paris, né? Então ele ele encontrou a pessoa certa para falar de seguro viagem, ele vinha buscando em alunos anteriores. Me deu esse desafio e eu aceitei. Então, a minha dissertação só aborda a parte das empresas que trabalham com seguro viagem, operadoras, agências, assistência 24 horas, assistência viagem. Não abordo a parte do turista, não fiz isso, seria mais uma dissertação, mais uma pesquisa, né? Então, ele fala sobre por quê? A cidade te convida, né? O que é hospitalidade? É a tríade, né? Dar, receber e retribuir. Dar, receber e retribuir, né? O que nós praticamos o tempo todo, né? Eu te ofereço a minha casa, seja ela pública, seja ela comercial ou doméstica. Eu te ofereço a minha casa, você recebe o meu convite e você vai me retribuir de uma forma. Ou você vai me convidar a ir à sua casa, ou você vai me pagar quando é um hotel, né? Então, é uma tríade que vai se formando, ela não para nunca, ela não cessa nunca. A partir do momento que eu retribuir, eu vou dar de novo, eu vou receber, eu vou retribuir, né? Então, na comercial, ela cessa, às vezes ela cessa no retribuir. Você pagou, encerrou o assunto, né? Então, a cidade te convida, venha me conhecer. Mas ela fala assim, mas se acontecer alguma coisa com você, eu não vou me responsabilizar, né? Então, o seguro viagem é uma forma de amenizar essa inhospitalidade da cidade, né? Da cidade. Da cidade, seja ela um restaurante, um hotel, a própria cidade, tá? Porque ninguém se responsabiliza, eu estou te recebendo, eu vou receber você na minha casa. E se você tiver um piripaque, né? Se você tiver um infarto, o que eu vou fazer? Eu não estou preparada para isso. Então você tem que vir preparado com o seguro viagem. Então o seguro viagem, nós conseguimos provar isso, que há sim uma hospitalidade através, eu não posso falar o nome das pessoas que eu não tive autorização, né, das empresas, mas eu fui muito bem assessorada, as entrevistas foram fundamentais para mim, né? E consegui provar que realmente existe a hospitalidade genuína, que a gente fala assim, que é aquela coisa que transborda da própria pessoa, né? Então, eu ligo desesperado, olha, como foi o caso de um que está na dissertação, a pessoa ligou dizendo que ela estava sentindo uma dor muito forte no peito, né? E de repente ela para de falar, e a pessoa, senhor, liga para a recepção do hotel, o hotel fala que não pode entrar no quarto, porque é uma questão de código, né, que você não adentra a unidade habitacional. E quando ela conseguiu convencer o rapaz que deveria subir, a pessoa já tinha chegado ao óbito. Né? Então, aí a pessoa que foi atender da assistência, ela se envolveu. Então, realmente, a pessoa não é só aquela coisa do comercial. Você pagou por um seguro viagem, você vai ter exatamente aquilo. Não, as pessoas se sensibilizam, entram. É como um professor, né? Se eu estou lá só para dar aula, mas o aluno que me conta acaba de sofrer um acidente. Não, você não vai fazer a prova, você chegou 2 minutos atrasado. Eu não posso, claro, né? Lógico. Tem que ter o seu lado humano. Sem também. dúvida. Agora, o seguro viagem, o corretor de seguros, ele não comercializa muito, né, Nizama? Por quê? Falta de cultura mesmo. E é um sério problema, porque não só o corretor não trabalha muito, como as agências e as operadoras de turismo também negligenciam. Você tem que fazer esse mínimo, você faz. Não está preocupado se ele vai fazer um esporte de neve, se ele vai fazer um esporte radical. Porque ele fala assim, já vende um pacotão. Se eu for oferecer mais isso, a pessoa não vai fechar. Um seguro viagem para a Europa, 5 dias, sai R$80. É muito barato, com uma cobertura de 30 mil euros. Isso também porque a própria agência de viagem, ela já tem uma parceria com as empresas seguradoras, não é, Nizama? Ela tem com as operadoras, né? Que elas são intermédio também, como um corretor, elas são intermédio entre a seguradora
Porque normalmente se trabalha em dois pontos. A assistência à viagem é uma seguradora e a parte de vida é outra, tá? Então eles trabalham com 2 seguradoras normalmente. Então eles trabalham em parceria, então vem um, como se fosse o corretor, ele vem e faz esse intermédio. E essas empresas, elas fazem de tudo, elas chamam os agentes para mostrar para eles a importância do seguro viagem, mas eles têm um pouquinho, tanto o corretor quanto o pessoal da área de turismo tem um pouco de restrição com o seguro viagem. Uma pena, porque assim, é uma coisa, não é caro, é gostoso fazer, né? Não tem, praticamente não há sinistro, né? Você fez aqueles 5 dias, 6 dias de viagem, emite na hora, você entra no sistema, sai o e-voucher na hora, é só encaminhar, muito tranquilo, e a pessoa que está lá fora está sossegada também. Você é consumidor, né, que os consumidores nos assistem, veja a importância também de se contratar o seguro viagem. É um seguro considerado um seguro de prazo curto, né? Isso. É um seguro de prazo curto. Mas você pode fazer o anual também para... Se você tem um corpo de diretores que viajam o ano inteiro, tá? Então, em vez de você ficar contratando, você faz um seguro anual, você fala, são tantos diretores, né? Que de repente ele pega um avião e vai para a China rapidinho, não dá tempo nem de contratar. Então você faz anual, não é caro, e a tranquilidade. E outra coisa, né, é reter o seu profissional, né? Retenção de talento. Sem dúvida. Todo benefício que você dá é retenção de talento. Sem dúvida. O pessoal da Alexandre Espinosa, um abraço. Alexandre Espinosa esteve aqui falando sobre retenção de talento. Para ser um educador, Nizamara, especificamente na área de educação agora, basta ter conhecimentos técnicos sobre aquele segmento ou não? Não. Conhecimento técnico é necessário, é fundamental, mas você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber transmitir aquilo que você sabe. Por exemplo, por isso que eu falei que fazer o curso de didática do ensino superior, para mim foi fundamental. Eu tinha conhecimento técnico, mas eu tinha professores que eu olhava e falava assim, nossa, ele tem um conhecimento técnico, mas ele não sabe transmitir, ele não sabe lidar com situações difíceis em sala de aula. Então, foi por isso mesmo que eu fiz o curso, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber lidar com situações diversas, você tá lidando com pessoas de várias... De repente, você chega e o seu aluno tá mal-humorado, um aluno maravilhoso, e aí, como é que você vai tratar essa pessoa? Você vai ser só técnico? Não. Você tem que saber lidar com pessoas. Ser técnico é diferente de saber lidar com pessoas. Então, e amar a profissão, né, Nizamara? O educador tem que amar a profissão. Amar, tem que idolatrar, né? Porque é uma profissão que você tem que ter muito amor. Porque a dedicação é muito grande. É sábado, é domingo, é feriado, trabalhando. Uma pergunta interessante aqui, Nizamara, de Oswaldo Nunes, securitário de São Paulo. Um abraço, Oswaldo. Professora Nizamara, parabéns. Sobre os cursos à distância, o que a senhora acha? Você tem que ser muito disciplinado, Oswaldo, muito disciplinado mesmo, porque você vai colocando todas as outras coisas como prioridade. Agora eu vou fazer tal coisa, depois eu faço aquele curso, depois eu entro online. Então, se você tiver disciplina, eu vou dedicar tantas horas por semana ou tantos minutos por dia, você que vai perceber quanto tempo você vai precisar para fazer esse curso. Ele funciona assim, desde que você seja disciplinado e muito disciplinado. A Funenseg tem um módulo de habilitação para o corretor à distância, né? Eu não conheço a fundo, mas é um módulo que é bastante atrativo, não é, Nizamara? Sobre ensino à distância, caberia até, inclusive, chamar a Nizamara aqui, Oswaldo, uma próxima oportunidade para falar bastante, porque é um tema muito complexo, é um tema atual, ele é um tema recorrente, porque a gente está percebendo muitas escolas e instituições de ensino oferecendo cursos chamados EAD e, na verdade, não são cursos à distância. Nem todas têm realmente o corpo social, a autorização do MEC para ter um curso à distância, que não basta passar uma apresentação, um PowerPoint, um modelo, alguma coisa por e-mail,
e pedir que o aluno veja, e aquilo é como uma aula à distância. Pode deixar, estou falando com o pessoal da produção aqui, esse sol maravilhoso batendo aqui na janela, na Avenida Paulista, me desculpa, Nizamar, não está me incomodando, pode deixar esse sol, olha que espetáculo lindo, está uma tarde muito bonita aqui, são quase 19 horas, na quarta-feira, dia 2 de novembro hoje, pode deixar que não está atrapalhando. Um abraço especial também, Nizamar, ao pessoal da Anhanguera Educacional, onde eu tive assim, o prazer de participar durante um tempo, como coordenador, como professor, e dizer que a Anhanguera é uma das escolas, das instituições mais fortes de ensino à distância. Um abraço ao Alexandre Dias, ao meu amigo professor José Manuel Moran, ao professor Sérgio Leal, da Unidade Brigadeiro, um grande abraço, Denise Lourenço, todos esses colegas da Anhanguera. A Anhanguera realmente está despontando, principalmente no ensino à distância, que eu acredito piamente que funciona, e o aluno, como a Nizamar disse, acha que tem que ser mais light. Não, a disciplina tem que ser muito maior, porque é o autoestudo, né? Você tem que ter uma disciplina maior, aquela coisa do paizão professor passando a mão na cabeça do aluno, isso acabou. E então o ensino à distância ele é real, ele tem fundamento, ele produz conhecimento, ajuda o aluno a pesquisar, a ter o autoestudo. E tem que ter muita leitura. Eu estou fazendo metodologia e gestão em educação à distância na Anhanguera. Você está fazendo, como aluna, né? Como aluna. Estou fazendo MBA. Quer dizer, aquela coisa de assistir... Você já não para de estudar mesmo. Não para, é um vício, né, Nizamar? Aquela coisa do aluno assistir... Você tem que ler e muito. Muito. Aquela coisa do aluno assiste, eu até brinco muito, trabalhos em grupo em sala de aula. Um faz, um entrega, um paga, um encaderna e um apresenta. Né? Então aquele pessoal... E 3 dão risada o tempo todo. E 3 não fazem nada, né? Aquela turma fazendo... Já no ensino à distância, você tem um grupo que faz um trabalho colaborativo, chamado colaborativo. O aluno tem que se trocar informações através de fórum, à distância, e não venha você, aluno, dizer, como eu já disse muito em muita palestra, que não tem acesso, a internet não funciona, quebrou o cabo, o computador é lento. Isto não é desculpa, porque no MSN da vida, todo mundo trabalha muito bem. Não Facebook é o dia inteiro. As redes sociais. Rede social o dia inteiro. Eu tenho um sobrinho, um beijo grande, o Ricardo Amaro. Montar o PowerPoint eu não consigo, mas fazer... Tem um sobrinho, o Ricardo, estamos dizendo aqui, um beijão para o Ricardo Amaro, consegue falar com 10 crianças, amigos ao mesmo tempo. E, quer dizer, eles já nessa geração já entendem melhor. Já. Então, levem a sério, porque o EAD realmente é uma coisa... O EAD sério é uma coisa muito interessante. Juvenal Machado, Nizamar, professor da FMU, São Paulo. Professor Juvenal, um abraço. Professor Nizamar, o mercado de seguros é carente de publicações. Qual sua sugestão? É verdade. É verdade mesmo. Nós temos problemas com bibliografia, como citar livros. Desde que eu comecei a dar aula, eu faço uma apostila e forneço essa apostila para os alunos. Incentivo muito, embora faltem publicações, nós temos muitos jornais eletrônicos fantásticos que têm informação assim, tempo todo. Então, saiu alguém de uma empresa, de uma seguradora, esse jornalzinho já vai informar. Incentivo muito a assinatura desses jornais. Tem o Seg News, tem o CQCS, tem revistas também que trabalham muito bem isso. Agora, o que nós precisamos fazer, todos nós, né? Começarmos a escrever. Cabe a nós. Uma das tarefas do aluno que está no curso de seguros, tanto da Funenseg como das escolas que atendem ao securitário, é dar essa missão de ajudá-los a escrever. E esse é um sério problema quando nós comentamos sobre o corretor estudar ou não, né? O aluno, quando ele chega na sala de aula, ele está entendendo tudo que você está falando. Na hora de colocar no papel, é uma briga, falta vocabulário. Então, se eu não tenho vocabulário, como é que eu vou escrever um livro? Né? Então, por que isso, Nizamar? É a base do aluno em geral? O brasileiro não gosta de ler. Eu sou devoradora de livro, então eu não acho que eu não sou brasileira, né? Porque assim, eu como livro. Nas férias eu li um livro de 700 páginas, tá? Então, eu acho que assim, a riqueza de vocabulário você adquire só lendo. Não tem outra forma, é só lendo. Então, como é que nós que não temos, né, que não temos a cultura de ler, como é que nós vamos escrever? Cabe a cada um de nós. Olha, eu tenho esse conhecimento, faço
pequenos livros, né? Esses livros de bolso, né? Que você... Vou falar sobre responsabilidade civil garagista. Escreve um livrinho. Falta mesmo. Professor Juvenal, a verdade falta. Me sinto até, faço a meia-culpa aqui, porque somos obrigados a publicar, a escrever artigos. A Funenseg novamente tem muita coisa bacana. O professor Francisco Galiza esteve conosco aqui no programa, o professor Walter Polito, tantos outros estiveram aqui. Eles escrevem bastante. Escrevem, né? O professor Cláudio Contador e assim por diante. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Web Seguros TV, da clicktv.com.br. A Click TV com mais de 9 milhões de acessos mês, é um recorde na web brasileira. Hoje com a professora Anisamar Oliveira, que terá que voltar aqui com certeza para falar de outros temas. Então, nesta reta final, Anisamar, eu queria aproveitar o ensejo e convidá-los a participarem do Fórum de Estudos de Seguros da Anhanguera Educacional, Unidade Brigadeiro, cujos patrocinadores e apoiadores são a Vital Card Turismo, Pulsar Travel Turismo, Sensuline Corretora, a Mafre e a Web Seguros TV, Click TV, também apoiam o evento. Será dia 22 e 23? Do 22 e 23 de novembro. O que vocês vão abordar lá, Anisamar? Nós vamos falar dos grandes eventos que estão chegando, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? E que tipo de seguros que podemos trabalhar. Então, nós vamos falar do seguro viagem, que é um tema que não é abordado em sala de aula. Então, nós buscamos sempre trazer temas diferentes daquilo que é abordado em sala de aula e com grandes profissionais. Então, nós vamos falar, no primeiro dia, nós vamos falar de seguro viagem. E no segundo dia, nós vamos falar dos riscos de engenharia nas construções, tá? E os eventos. Então, falar que tipo de contratação de seguros que nós podemos fazer nos eventos, porque existem queda de arquibancada, existe no-show, existem vários problemas dentro de um evento e que existem seguros que estão trabalhando, seguradoras já estão trabalhando nesse nicho mesmo, eventos. Então, inclusive com produtos novos, né, Isamar? Com produtos novos, específicos para eles, assim como tem de hotel, motel e pousada, de restaurante, bares e restaurantes. Então eles tem um nicho aí muito bom de eventos. E o seguro viagem, as seguradoras agora com esse boom aí, todo mundo viajando, porque o seguro viagem, engana-se quem pensa que é só quem vai para o exterior. Acima de 100 quilômetros da sua residência você pode contratar. Então eu vou levar meus alunos, como eu levei outro dia, levei para Socorro, Monte Alegre do Sul, para fazer uma viagem técnica. Eles foram com seguro viagem. Então se acontecesse alguma coisa, nós acionaríamos o seguro viagem. Excelente, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? Exatamente. Então, fazer seguro viagem para os próprios alunos. Exatamente. Muito bem, caro web espectador, é sempre uma honra receber perguntas de vocês. A audiência da Web Seguros TV está aumentando, porque o tema é muito interessante, o mercado é muito interessante e principalmente os entrevistados são celebridades, são autoridades que ajudam a disseminar essa cultura em todos os segmentos dessa indústria securitária. A Anisamar vai fazer um agradecimento final, vai deixar um telefone de contato e vai deixar uma mensagem, que é uma pergunta, várias pessoas perguntaram: professor Anisamar, qual é a sua dica para aqueles que querem seguir sua carreira profissional e alcançar o sucesso profissional? Anisamar, muito obrigado pela tua presença, você pode deixar essa dica para eles, né? E depois um telefone ou um e-mail de contato. Eu que agradeço pelo convite. Quem está no profissional, estude, capacite-se sempre, leia os jornaizinhos eletrônicos, leia as revistas que nós temos, troque informação com seus colegas, tá? Eu sou especialista, eu tenho expertise em transporte, eu vou procurar alguém que tem expertise em automóvel quando eu precisar. Aliem-se sempre. Infelizmente nós somos uma categoria totalmente desunida. Aliem-se, unam-se, estudem bastante, tá? É fundamental porque nós estamos precisando, nós estamos ficando velhinhos, nós precisamos deixar herdeiros nessa área e está complicado. Tem sim muita vaga no mercado, o que não tem é mão de obra qualificada. Qualifiquem-se.
tá? Principalmente essa turminha que está chegando agora, qualifique-se. O mercado está sedento de pessoas capazes, capacitadas, tá? O meu contato é nizamar@uol.com.br, Nizamar com N de navio, I de igreja, Z de zebra, A, M de Maria, A, R de Renata, @uol.com.br, e meu celular é 8753-1302. No evento da Anhanguera, no fórum, você vai conduzir algum painel? Você vai falar? Eu vou mediar seguro viagem. Seguro viagem. Isso. Muito bom. Pessoal da Clique TV, a produção, um forte abraço, obrigado pelo apoio, você web espectador. Nos encontramos ao vivo na próxima quarta-feira às 18 horas. Os programas ficam hospedados, ficam no servidor da Clique TV, você pode assistir quantas vezes quiser. Esta é uma das vantagens da web televisão. Meu muito obrigado, até a próxima.